Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz. Nós aí estamos com a presença do vereador Pedro, nosso colega de trabalho também, ele é professor, e abriu aí esse espaço para explicar para a gente o que é uma vereação, o que o vereador faz, e também teve aí algumas votações hoje, né, na Assembleia. A gente vai falar com ele, vai perguntar a ele quais foram os assuntos, né, referentes a essa Assembleia e por que eles estão aqui nesse momento, porque ainda está em momento de recesso, se teve aí uma urgência dessa reunião. Então, boa tarde, vereador Pedro, né, meu amigo, colega de trabalho. O que o vereador faz? Qual é a função do vereador? Então, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes aí do canal. Então, o vereador ele tem algumas funções. As principais funções do vereador são duas. A primeira, legislar, ou seja, votar os projetos de lei, né? E também propor projetos de lei. Então, a gente tem algumas legislações aqui municipais. A gente propõe alguns projetos de lei aqui, né? O vereador ele pode estar propondo leis. Claro que a gente tem algumas leis que a gente não pode propor, que tem que partir do executivo, ou seja, lá do prefeito municipal. Hoje a gente teve aqui algumas votações referentes à questão da zeladoria municipal, né, que foi um projeto enviado do executivo, e também da URM, que é a unidade de referência municipal. Então, nós votamos dois projetos de lei, foram projetos enviados para o prefeito, do prefeito para nós estarmos aprovando. Porém, nós também podemos propor alguns projetos de lei, certo? No ano passado eu propus alguns projetos de lei, regulamentando, eu posso, por exemplo, regulamentar uma lei que é federal, posso regulamentar ela a nível municipal. Podemos criar algumas datas, muitas vezes, uma semana de conscientização negra, por exemplo, no município, podemos criar uma semana de conscientização à vida. Podemos também colocar leis que flexibilizem a questão da transparência, né? No ano passado eu propus uma lei que ela colocava transparência nas filas de creche. Havia muita dúvida, né, se o pessoal não estava passando na frente ou favorecendo essa questão das filas das creches, e a gente fez um projeto a nível municipal para que essa fila de creche ela fique exposta no portal da prefeitura. Então você pode fazer a inscrição online. Então é um projeto que promove mais transparência, né? No nosso município temos também a transparência na fila de cirurgias, na fila de consultas. Isso está exposto, mas foram leis que partiram daqui da nossa casa de leis. Porém, tem algumas leis que a gente não pode propor, que são leis que vão onerar os cofres públicos, né? Então, eu, por exemplo, propor uma lei lá que obrigue ter muitas vezes um psicólogo lá na prefeitura, lá numa escola, algo assim, vai onerar, né, os custos. Então, não pode partir aqui do nosso legislativo. Mas eu posso fazer a indicação, né? Que aí o prefeito pode criar essa lei e a gente estar aprovando. Então, a primeira função é legislar, né? Votar os projetos de lei ou propor projetos de lei. Nós também aqui, além dos projetos de lei, nós podemos fazer algumas outras matérias. Só para esclarecer o espectador. A questão, vocês podem aprovar a lei, mas o prefeito, se ele vetar, então não entra em vigor, é isso? Ela passa a ter vigor a partir da assinatura do prefeito? Isso. Do executivo? Isso. O que pode acontecer? Pode ter projetos de lei que foram partido do executivo. O prefeito mandou, a gente aprovou, certo? Correto. Se a gente votar contrário, né, esse projeto está... esse projeto ele sai de pauta, só pode ser mandado no ano que vem. Agora, se eu propor aqui um projeto de lei, eu, por exemplo, proponho um projeto de lei, e aí o prefeito ele pode vetar integralmente esse projeto, ele pode vetar alguns artigos. Correto. Então, agora, o prefeito vetando volta para nós aqui do Legislativo, para que a gente, então, possa também derrubar esse veto, mas para isso aí são 2 terços que a gente precisa. No caso aqui nós temos 13 vereadores, nós precisamos de 9 votos, né? Então nós somos em 13, se for só, a maioria são 7 votos, né? Mas quando é para derrubar o veto, aí a gente precisa de 9 votos. Então tem essa questão aí também. Qual seria a porcentagem? Então, 2 terços, para derrubar um veto, né? Tá, o poder da fiscalização, né? O vereador ele é um intercessor, né? Um intermediário entre a população e o executivo. Isso. O que pode acontecer?
pode ter projetos de lei que foram partido do executivo. O prefeito mandou, a gente aprovou, certo? Correto. Se a gente votar contrário, né, esse projeto esse projeto ele sai de pauta, só pode ser mandado no ano que vem. Agora, se eu propor aqui um projeto de lei, eu, por exemplo, proponho um projeto de lei, e aí o prefeito ele pode vetar integralmente esse projeto, ele pode vetar alguns artigos. Correto. Então, agora, o prefeito vetando volta para nós aqui do Legislativo para que a gente, então, possa também derrubar esse veto. Mas para isso aí são 2 terços que a gente precisa. No caso aqui nós temos 13 vereadores, nós precisamos de 9 votos. Né? Quando é para derrubar o veto, aí a gente precisa de 9 votos. Então tem essa questão aí também. Qual seria a porcentagem? Então, 2 terços. Tá. O poder da fiscalização, né? O vereador ele é um intercessor, né? Um intermediário entre a população e o executivo. O que eles fiscalizam? Então, como nós estamos falando, a primeira função então é legislar e a segunda é fiscalizar. Né? Essa é a segunda função. E aí entra uma terceira função, que é você fazer esse elo entre a população e o prefeito. Porque muitas vezes a pessoa que mora lá num bairro, a pessoa que mora lá numa comunidade, ela não tem acesso direto ao prefeito. E o vereador que ele vai pegar aquele problema, aquela demanda e vai estar apresentando isso ao prefeito, né? Ou marcando uma reunião com a comunidade. Então a gente faz essa ponte. Na questão da fiscalização, que você me perguntou, que seria a segunda função, a gente pode fazer requerimentos. Por exemplo, eu posso fazer um requerimento aqui ao prefeito pedindo a questão quanto que foi gasto, por exemplo, em publicidade no ano passado, quanto foi gasto na secretaria tal, né? Coisas que estão no portal de transparência. Então eu posso cobrar isso, posso cobrar, por exemplo, existe uma obra que está parada, eu posso fazer essa cobrança juntamente ao prefeito, então ele tem que responder a gente o porquê que essa obra ficou parada, por que ela está demorando. A gente pode cobrar qual é o prazo que essa obra vai demorar. Então nós temos várias formas de fiscalizar. A primeira delas é fazendo requerimentos e a segunda é a cobrança direta, né? Indo até uma secretaria, indagando o secretário ou o encarregado daquele serviço. O executivo, que seria o prefeito, né? Levar essas demandas, fazer essa ponte, fazer essa interseção aí juntamente com o poder executivo. Então, basicamente, são essas as principais funções que a gente tem aqui. Claro que muitas vezes a população confunde o papel do vereador e a gente acaba muitas vezes acumulando outras funções que não seria a nossa, né? Você agora tocou num ponto importante, né? Porque a gente vê muito na época da eleição alguns vereadores prometendo coisas que não é a cargo dele, né? Não é a função dele. O vereador vai lá e promete asfaltar, o outro promete fazer coisas que não vêm ao caso aqui. A função dele é fiscalizar e servir de elo, né? O prefeito e a população, ele é um representante da população. Ele não tem o poder do executivo, ele não executa certas funções que alguns vereadores falam no momento lá da campanha, né? Nós prometemos fazer escolas, nós prometemos asfaltar, nós prometemos fazer creches, e na verdade o vereador ele não tem esse poder. Ele pode até votar, né, junto aos demais vereadores para que o projeto seja então aprovado pelo executivo, e o executivo então vai e executa as obras, né? Seria dessa forma, não é isso? Isso, como você falou, nós temos os 3 poderes, né, que são o judiciário, que vai então julgar lá as causas. Temos o executivo, que é o prefeito, é ele que tem a caneta da mão, ele que tem o orçamento na mão para fazer a estrada, fazer a rua, reformar a escola. E nós, legislativo, então legislamos, né? Votamos as leis, aprovamos as leis, propomos projetos de leis. Claro que a gente pode fazer essa ponte entre a população e o executivo, mas eu não tenho o poder de fazer. Muitas vezes, quando as pessoas dos bairros, associações vêm até nós, o que eu falo para eles, né? Jamais vou falar, eu vou asfaltar para vocês, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, porque isso não depende exclusivamente de mim. Agora, o que eu posso fazer?
eu posso apresentar essa indicação ao prefeito, nós podemos ir até a prefeitura, conversar com o secretário, mostrar, tentar convencer o prefeito da importância desse projeto, e aí sim o prefeito é que vai executar essa obra, mas eu, como vereador, não tenho o poder de estar fazendo, né? O que muitas vezes acontece, que aí entra numa questão que algumas câmaras, a nossa Câmara não tem, mas a Câmara Federal, por exemplo, tem, que são as emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? Aqui em Francisco Beltrão a gente não tem, mas se aprovado, existe uma porcentagem, por exemplo, de um valor que o vereador ele pode indicar, e aí o prefeito ele é obrigado a fazer, como ela é uma emenda impositiva, né? Se eu não me engano, acho que é 3% do orçamento do município fica para os vereadores indicar. Então, aí sim, se o vereador conseguir aprovar a lei da emenda impositiva, que a nível federal tem, muitas vezes a gente escuta lá na Câmara Federal, o deputado tal conseguiu tal coisa, mas aí por quê? Eles têm por ano essa emenda impositiva que eles podem indicar, por exemplo, um caminhão de lixo para uma cidade, indicar uma quadra, mas aí entra nessa questão das emendas impositivas, certo? Que daí a gente, no caso aqui nós não temos, mas algumas cidades de porte maior eles aprovaram, então aí sim o vereador ele pode, desses 3% do orçamento municipal, aí ele indica e o prefeito é obrigado a acatar, mas só nesse caso. Muito legal, né, essas explicações. Foi bom, né, aprendemos um pouco do que é uma vereação. Quantos vereadores há na cidade de Francisco Beltrão? São 13, né? O mínimo poderia ser 9, né? Isso, uma explicação assim do número de vereadores, né? Aqui são 13. Beltrão ele comporta até 17. Existe uma tabela, né? Cada cidades de porte até de 10 mil habitantes é 9. Esse é o mínimo. O mínimo, né? É o mínimo. Aqui poderia ter o mínimo também, que é 9, mas Beltrão, como já tem uma população de quase 100 mil habitantes, cabe até 17. Tem cidades de porte de 200, 300, que tem 25. Curitiba, se eu não me engano, tem 40, que é a capital. Então, cada cidade ele tem essa especificidade de acordo com a legislação, né, e de acordo com a população do município. Muito legal, muito esclarecedor. E eu vou te fazer a última pergunta. Está vindo as eleições, né, e tem pessoas aí querendo representar o povo, querendo se candidatar a vereador. Quais são os requisitos para que se torne vereador? Então, para se tornar um vereador, em primeiro lugar, você precisa estar filiado a um partido 6 meses antes da eleição. Então, esse é o primeiro requisito, estar filiado. Os únicos que não precisam se filiar 6 meses antes, pessoas da área de segurança. Por exemplo, o policial ele pode deixar para se filiar um período, um mês, um pouquinho antes ali, antes da eleição. Mas o restante das pessoas, 6 meses antes de filiado a um partido, tem que ter um período residencial na cidade, de pelo menos 1 ano antes de estar fixo, né, ter o título naquele município, não ter processos, né, de improbidade ou alguns processos, né, judiciais. Então tem alguns processos que impedem, e no mais qualquer pessoa, né, tendo maior de idade, ele pode ser candidato a vereador, desde que passe numa convenção, né, que o partido, muitas vezes tem partidos que têm, às vezes, mais candidatos do que o número de vagas, então às vezes precisa passar numa convenção. Tá, e como é que funciona essa questão? Cada partido tem um número de vagas? Isso, cada cidade ela permite que cada partido ele lance uma quantidade de candidatos. Por exemplo, aqui em Francisco Beltrão, na última, um partido ele poderia lançar no máximo 20 candidatos, entende? Aqui nós tivemos 10 partidos que lançaram candidatos, então nós tivemos um número maior, né, de candidatos do que nas últimas eleições. O porquê disso? Porque nas últimas eleições poderia ser coligado, né? Você tinha coligação. Então, por exemplo, lá você tinha vamos pegar aqui alguns partidos de esquerda, por exemplo. Lá PT, PSB, PCdoB. Então, antes era 20 partidos daquela chapa. Entendi. Entende? Então, cada partido lançava 3, 4, 5, fechava. Agora, na última eleição, não poderia ter mais a coligação. Então, por exemplo, o PT, se quisesse, tinha que lançar número X de candidatos. Ele poderia lançar só um,
Só que aí se lançasse só um, não atinge o coeficiente, né? Porque assim, depois a gente pode explicar essa questão do coeficiente eleitoral. E agora, né, na última eleição então era chapa pura que a gente falava, cada partido tinha que ser a sua chapa, e agora eles mudaram novamente a lei, que é a questão de federação. Então essa federação, ela, por exemplo, foi aprovada uma federação a nível federal lá, né? Foi aprovada uma federação, por exemplo, PT, PDT, e vamos pegar um exemplo, se aprovasse, né? Só uma suposição. Aqui a nível municipal nós temos que seguir aquela federação lá de cima. Eu não posso, por exemplo, aqui o PT coligar com o PSDB. Não posso, por quê? Porque a nível federal tem as federações lá. Então, só frisando, antigamente nós tínhamos as coligações, depois ficou a chapa pura, só o partido, né? Podia lançar chapa, e agora nós vamos ter as federações. Então, tem toda essa questão aí. Então, e aí tem a questão do coeficiente eleitoral e tudo mais, que daí já entra, né? Que aí a gente faz uma conta, o número de cadeiras, divide o número de cadeiras pelo número de eleitores, né? Por exemplo, aqui em Francisco Beltrão nós temos, em média, 50 mil eleitores, você divide por 13, que é o número de cadeiras, dá um número aproximado de 3.600. Então, para um partido ter direito a ter uma cadeira aqui no Legislativo, o partido tem que fazer 3.600 votos. Olha aí, que legal. Então, essa questão aí... Algo que eu já não sabia, né? Então, por exemplo, assim, você pegar uma cidade lá de 8 mil habitantes, tem 9 cadeiras, pega lá o 8 mil habitantes, divide por 9, vai dar um número ali aproximadamente, que eu não sei, eu sou bom de matemática, mas esse número é o direito a uma cadeira. Sim. Então, muitas vezes as pessoas elas confundem, o cara fez um monte de voto e não se elegeu, né? Por exemplo, se eu saísse só eu do meu partido... Depende do partido, não isso, só dele. Por exemplo, aqui em Francisco Beltrão, o coeficiente eleitoral é 3.600 votos. Se eu fizer 2.000 votos, mas o meu partido não atingiu 3.600, ninguém do meu partido se elege. Então, é todo um somatório, né, nessa questão do coeficiente eleitoral. E aí, cada cidade, às vezes cada estado vai ter um coeficiente, né? No Paraná, por exemplo, o coeficiente... para eleger um deputado estadual, o partido tem que fazer 100 mil votos. Deputado federal... Baseado em que porcentagem? Aqui tem 100 mil, aproximadamente, tem 98 mil habitantes. É o número de eleitores que compareceram, não o número... Porque, assim, aqui comparecer. Porque assim, Francisco Beltrão tem um eleitorado de 65 mil eleitores. Entendi. Só que geralmente que comparece é 50. Então tem que ver dos votantes. Votantes. Os votantes. E muitos ainda, mesmo que seja nulo, tá fazendo... não, votos válidos. Válidos, tem que ser votos válidos. Olha aí. Então se der, por isso que o coeficiente ele varia muito, né? Às vezes pode, lá no dia, por exemplo, na última eleição que a gente teve o Covid aqui, tinha a pandemia, deu só 45 mil votos válidos, porque muita gente não foi votar. Então a gente pegou 45 e dividiu pelo 13, que é o número de cadeiras, deu um número aproximado de 3.500, que era o coeficiente para ter direito a uma cadeira. Então teve partidos, por exemplo, aqui teve um exemplo de um candidato que ele fez 1.000 e poucos votos, ele ficou em 6º lugar, mas o partido dele só fez 1.500 votos. E precisava 3.500, então ele não se elegeu, né? Mesmo ele ficando em 5º lugar. Tá, existe então essa questão do partido pequeno, né? Partido com pouca expressão. Isso, existe. Ele prejudica o candidato muitas das vezes, né? Claro que isso varia, às vezes ele tem pouca expressão aqui na nossa cidade, numa outra cidade esse partido pode ser forte, ele pode ser forte num estado e no outro estado não, mas isso prejudica, né? Porque às vezes não adianta eu fazer uma votação boa se o meu partido, os meus colegas também não fizerem. Então fica aí a dica aí para quem quer se candidatar, né? Ver aí os partidos que tenham uma boa expressão, né? Se você tem um bom eleitorado, né? Para não se prejudicar também, né, Pedro? Isso. Tem toda uma questão de logística, uma questão às vezes até de estratégia, você escolher bem o partido. Lógico que você tem que ter a questão ideológica, né? Você procurar um partido que se encaixe na tua ideologia, no que você acredita, né? Pegar a diretriz lá do partido, pegar o estatuto do partido, então tudo isso é importante. Qual é o teu partido, Pedro? Hoje o meu partido ele é o PSL, o Partido Social Liberal, porém o meu partido ele está deixando de existir. Por quê? Porque ele está fundindo com outro partido que é o Democratas. Então nós vamos ter uma fusão agora no final de ano, que vai juntar o partido PSL
com o Partido Democratas e vai fundar um novo partido, que é o Partido União Brasil, que o número será 44, então será um novo partido que será fundado, né? Então, lá a nível federal foi decidido. Então, como eu estou no PSL ainda, e o meu partido vai ter essa fusão, eu posso estar saindo desse partido no ano que vem, que é uma exceção, né? Porque quando eu me elejo, é uma coisa importante, quando você se elege por um partido, a questão do legislativo, né? A questão, a cadeira ela é do partido, ela não é minha. Né? Muitas vezes você ouve falar ali pessoas que se elegeram por um partido, saíram daquele partido, trocaram e perdeu a vaga, muitas vezes, porque a vaga é do partido. Quem pode trocar são a questão da majoritária, que é, por exemplo, o presidente pode mudar de partido, o prefeito, o senador, esse sim. Por quê? Porque ele se elege, porque é uma questão majoritária. Agora, eu já não sabia dessa questão. A questão do partido. Isso, do legislador, deputado federal, deputado estadual e vereador, a cadeira ela pertence ao partido. Por quê? Então, só depois do teu mandato que você pode mudar de partido? Existe uma janela. Por exemplo, alguns meses antes da eleição eu poderei estar mudando de partido. Aí sim, abre-se uma janela. Aí eu não tenho prejuízo. Entendi. Por quê? Por exemplo, vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu me elegi, fiz 1.300 votos, né? Mas eu, juntamente com todos os meus colegas de partido, nós atingimos 3.000 e poucos votos aqui. Nós tivemos direito a uma cadeira legislativa. Então essa cadeira é do partido. Correto. Como eu fiquei em primeiro lugar do meu partido, então essa cadeira ela é do meu partido, mas eu assumi porque eu fiquei em primeiro lugar entre todos os candidatos do meu partido. O conjunto de todos os candidatos deu direito a uma cadeira. Teve partidos, por exemplo, que fez mais votação, por exemplo, fez 7.000 votos o partido. Aí ele tem direito, então, a ter 2 vagas, né? Mas essas 2 vagas são do partido. A partir do momento que alguém sai, ou renuncia, ou perde o mandato, entra o próximo do partido. Então, por isso que muitas vezes você é o suplente. O suplente, isso aí. Então, muitas vezes tem toda essa questão aí que as pessoas também às vezes ficam se perguntando. Né? Teve uma questão aqui bem intrigante que aconteceu do atual presidente Bolsonaro. Ele saiu do PSL, né? E aí os senadores que estavam com ele saíram, mas os deputados não saíram. Por que os deputados não saíram? Porque eles não podem. Se eles saírem, eles perdem o mandato. Eles vão poder sair só na próxima janela, né, que se abre, se eu não me engano, em março, aí eles podem trocar. Na época da eleição, então. Isso, um pouquinho antes já se preparar. Um mês, pouco antes aí você pode estar trocando, tem essa janela. Pedrão, nós vamos chegando aí no final, né, dessa entrevista, foi muito boa para nós, né, aprendemos bastante e ela deu aí, assim, 2 nortes, né, o que o vereador faz e o que você tem que fazer para se tornar um vereador também. Então foi bacana essa linha aí e a gente vai colocar lá na descrição, né? O que precisa para ser um vereador e o que o vereador faz, né? Muita gente tem essa curiosidade, eu também, né, tenho essa curiosidade, embora eu seja de família, né, de políticos, meu pai também foi vereador, eu sei que sua família também, teu pai foi prefeito, não é isso? Tem uma família aí de vereadores e de políticos também, bem bacana. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou agradecendo aí a presença de vocês, né? Fiquei muito feliz aí com a presença do nosso professor, vereador Pedro, nosso colega aí de trabalho também, a gente trabalhou junto esse ano. E é isso, tá? Um abraço para vocês, Pedro. Tá aí as tuas últimas falas. A gente que agradece aí a oportunidade de estar, né, divulgando um pouquinho a função do vereador e falar, né, para desejar aí ao teu canal que continue crescendo, que as pessoas se inscrevam no canal. O canal é que passa bastante conhecimento, né, tem bastante dicas importantes e acho que foi muito importante aí esse feedback aí com os ouvintes aí do YouTube aí para saber mais sobre a função do vereador, que muitas vezes se confunde, né, o que o vereador faz, o que o executivo faz, porque muitas vezes na época das eleições algumas pessoas que se candidatam elas não têm realmente o conhecimento do que o vereador faz. O professor Pedro que nos esclareceu bastante, tirou muitas dúvidas, obrigado, tá?
E volte sempre aí no nosso canal aí, tá bom? Com certeza, vamos ter mais oportunidades, a gente agradece a todos e fique com Deus aí. Então tá, um abraço pra vocês, até mais. Valeu, até, tchau, tchau. E musiquinha aí no final aqui, é bacana também.